Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Você pode, por gentileza, desligar esse ventilador aí, que eu estou... Aleluia. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Amado Deus, eterno Pai, graça te damos pela vida, pelo ar que respiramos, pelas bênçãos, pelas provisões, pelos livramentos. Muito obrigado. Nós estamos aqui, ó Pai, para trazer a Tua mensagem. Apenas um canal, mas que o Teu Espírito Santo venha falar a cada um de nós. Desde já, todo pensamento contrário, todo bloqueio, nós aniquilamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a nossa mente esteja livre para receber essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ainda em pé, abrisse o Salmo 103. Salmo de número 103. Se não me engano, Salmo não é capítulo, né? Então, Salmo 103. O tema da mensagem hoje vai ser a misericórdia de Deus. Eu vou ler até sentir vontade aqui, viu, irmãos? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Duas palavras poderosas, ó, graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as suas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar glorificando o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é paciente. Ele é longânimo, transbordante em amor. A definição da misericórdia
Misericórdia é a compaixão de Deus pelo ser humano. É a disposição que Ele tem em te restaurar, em te perdoar. A misericórdia e a graça, está dita aqui nesse mesmo salmo. A graça é quando você recebe bênçãos que você não merece. E a misericórdia é quando você não recebe as punições que você merece, pelos atos que você praticou, que nós praticamos. Então Deus, Ele não retribui da forma que deveríamos. A misericórdia é isso, basicamente isso. A graça são bênçãos que nós não merecemos. E a misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecemos, pelos atos que muitas das vezes praticamos. É importante a gente falar de misericórdia. Ela revela uma das atribuições do caráter de Deus, que é a sua compaixão, o seu amor para com o ser humano. Nós temos, é claro, a maior demonstração de amor do Senhor, é Ele ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que morreu por nós. Essa é a maior demonstração de amor. Mas nós vemos a demonstração de amor de Deus através da sua misericórdia no dia a dia. Mostrar como Deus é misericordioso e longânimo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos da Bíblia. Nós vamos ver alguns exemplos da manifestação da glória, da misericórdia de Deus com o ser humano. Vamos começar pelo Adão e Eva. Nós sabemos que Adão pecou e trouxe para a humanidade essa maldição e morte, que é o pecado. Mas, ainda assim, Deus sendo justo, tirou eles do jardim. É importante saber, irmãos, que a misericórdia de Deus não impune de alguma justiça. É importante a gente entender que a vida ela é uma semeadura constante, e aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Agora, a misericórdia de Deus faz com que nós não venhamos receber a devida punição. A grandeza dela, ela pode ser diminuída, digamos assim, pode ser suave. Mais suave do que deveria. E a misericórdia do Senhor está todos os dias a nosso dispor. Então, Adão, nós podemos ver que, embora Adão foi convidado a ser retirado do paraíso, mas Deus o cobriu. Deus ali cobriu ele com pele, né? Mostrando ali uma simbologia de que Deus provê para nós, mesmo em meio mesmo nós não merecemos. Nós podemos ver aí na secularidade pessoas, mesmo em meio a tantos pecados e delitos, ainda assim pela misericórdia, Deus provê para as pessoas, Deus os sustenta. Nós vemos esse exemplo aí. Adão e Eva pecaram, mas ainda assim Deus os vestiu. Deus ainda preocupou com eles. O pecado não fez com que Deus deixasse de se preocupar com Adão. Ainda assim, com Adão, com Eva, Deus os vestiu, Deus os proveu. Outro exemplo de misericórdia muito interessante
nós vemos em Jonas capítulo 3, versículo 10. Jonas foi, os irmãos, a maioria conhece a história de Jonas, que foi engolido pelo peixe. Mas o que eu acho muito interessante essa palavra, esse livro de Jonas, ele demonstra a misericórdia de Deus com uma compaixão muito grande para com o povo de Nínive. Jonas foi enviado lá simplesmente para entregar uma mensagem que em 40 dias aquela nação seria destruída. Ele não levou uma mensagem de amor, ele não incentivou ninguém a se arrepender. Ele simplesmente falou que em 40 dias aquela nação seria destruída. Jonas não estava nem aí com aquele povo. Queria mesmo que fosse destruído aquele povo, aquela nação. Então, você vai ver a misericórdia do ser humano, né? E aqui no livro de Jonas você vê a comparação da misericórdia do ser humano e da misericórdia de Deus. E acontece que esse povo, para surpresa de Jonas, ele se arrependeu dos seus atos. E a demonstração de arrependimento foi através do jejum. O povo começou a jejuar. O rei daquela nação se despiu da sua grandeza, de todo o seu orgulho. A Bíblia diz que ele tirou as suas vestes de majestade e desceu e se vestiu em pano de saco de cinza. Pano de cinza é uma forma de dizer que eram vestes bem simples. Vestes bem simples. E ali ele buscou, acredito eu, buscou dentro de si a misericórdia de Deus. Aquele povo não conhecia sobre Deus. Jonas conhecia, mas aquele povo não conhecia. Mas eles creu, através de uma mensagem tão dura, ainda assim eles creu. E a ordem foi para que não desse alimento nem para os animais. O jejum foi geral, homens, mulheres, crianças. Então ali, Deus vendo que esse povo se arrependeu, perdoe pela tosse, irmãos, eu tive uma gripe. Toda vez que eu pego uma gripe, eu saro da gripe, mas ainda fica alergia por uns dias, sabe? Alergia de vento, aí fica uma coceirinha abençoada aqui, mas já está passando. E esse povo se arrependeu. E o fruto desse arrependimento já iniciou através do jejum. E moveu o coração de Deus. E de repente, Deus falou para Jonas, não vou destruir mais esse povo. Jonas quis morrer de raiva. Falou, não, como? Não. Melhor seria para mim morrer, do que eu falar que Deus vai trazer juízo, o Senhor ia trazer juízo para esse povo, e depois o Senhor não vai trazer. Aí Deus fez toda uma experiência com Jonas. Jonas se isolou, ficou lá murmurando, resmungando, no sol, e Deus fez crescer uma planta, e cobriu o rosto de Jonas. E Jonas amou aquilo, porque a planta cresceu rápido, né? Então aquilo foi uma obra de maravilha. Maravilha, a palavra já diz, a gente fica estupefato, né? Maravilhado. Ele ficou feliz com aquilo. Aí depois, Deus enviou um verme e matou aquela planta na mesma velocidade que nasceu. Então, também foi maravilha. Só que Jonas grilou com aquilo. Aí Deus foi falar com ele, ele falou, não, melhor para mim seria a morte. Era uma forma resumida de dizer a expressão da murmuração e amargura que estava Jonas ali. Aí Deus falou, você tivesse então misericórdia da planta, que seria a planta mais digna de misericórdia do que a que eu tive de 120 mil habitantes de Nínive?
Então Deus usou aquela experiência para ensinar a Jonas. E ali a gente pode ver a imensidão de diferença da compaixão do homem para a compaixão de Deus. O homem não consegue ter uma compaixão completa, na sua magnitude, como tem Deus, longe disso. Deus, ele perdoa, ele lança os seus pecados no mar do esquecimento, mas nós perdoamos, mas a gente fica veaco de ficar perto daquela pessoa. Você, preocupado com até natural do ser humano, preocupado com a sua própria saúde emocional ou mental, você procura ficar distante. Não, eu perdoo, eu oro para aquela pessoa, mas que ele fica lá e eu fico aqui. Uns 200 quilômetros de distância, aí tá bom, 300. Isso acontece. Você perdoa, mas você não esquece. Tem até a pregação do pastor Cláudio Duarte que fala isso, né? Você não teve amnésia. Mas Deus esquece, irmãos. Deus lança no mar de esquecimento. Então, qualquer condenação que vier à sua mente provém do diabo. Ou de uma fraqueza mental ali, momentânea, mas não de Deus. Deus nem lembra mais. Então, essa passagem de Jonas mostra isso. Outro exemplo que eu acho muito interessante, está em Lucas 15, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, sobre o filho pródigo. Embora é uma parábola, mas ali retrata o pai como Deus, né? Ali está trazendo essa dimensão. Mas o filho pródigo chegou um belo dia querendo conhecer o mundo, ele falou: pai, dá a minha parte da herança, vou pegar descendo, vou vazar na branqueária, não quero mais saber disso aqui não, quero viver novas experiências, conhecer o mundo, porque a vida é curta, o mundo é muito grande para eu nascer, crescer, viver e morrer aqui. E pai, acredito eu que lutou muito com aquela decisão do filho, mas fez. E ele sumiu no mundo. Diz a Bíblia que foi para lugares longínquos, distantes, então era bem longe. E ali ele gastou dissolutamente todo o seu dinheiro, toda a sua herança. Enquanto tinha dinheiro, imagina que era só picanha, né? Só festa, bebida, curtição. Segundo o irmão dele fala no final, né? Não sei se é ali a amargura do ser humano. Ele gastou com as meretrizes. Só sei que ele fez tudo o que ele quis, tudo que deu na telha. Aí começou a vir o prêmio, né? Começou a vir o prêmio, a colheita, né? Da semeadura que ele fez. Veio uma crise naquela região e a dificuldade financeira veio para todo lado. E ele teve que ir trabalhar com um criador de porcos. Rapaz, e a dificuldade foi tão grande lá que a Bíblia conta que ele teve vontade de comer o que os porcos comiam ali. E não conseguia, porque acho que nem davam para ele. Rapaz, eu fiquei pensando, tudo bem que o arrependimento ali foi meio que provocado pela situação, né? Arrependimento no coração dele. Às vezes acontece isso. No caso ali, ele deve ter... Eu fico pensando que ele deve ter imaginado, vou lá na casa do meu pai, né? Tinha tudo do bom, do melhor, né? Picanha, né? Churrasquinho de vez em quando, uma ovelhinha, um cordeiro para assar. Aqui eu não consigo, estou tendo vontade de comer com os porcos. Então ele chegou a essa miséria de dificuldade. Aí ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse é um ponto principal para alcançar a misericórdia. Quando você toma a decisão de ir ter com o pai, já é meio caminho andado.
para alcançar a misericórdia. Ele falou: levantar-me-ei, eu me revolto com essa situação, vou voltar. E seguiu de volta. Ali a gente vê mais uma vez o exemplo de misericórdia do Pai e o exemplo de misericórdia do ser humano. O Pai muito feliz com a volta, com o retorno de quem estava desviado dos caminhos, quem estava afastado, fez festa. E assim hoje há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando decide levantar e ir ter com o Pai. Porém, seu irmão achou aquilo um absurdo. Pai, esse teu filho saiu, abandonou tudo aqui, gastou toda a herança dele com meretrizes, com coisas dissolutas, e ainda assim o Senhor recebe desse jeito? Ali dá para você ver a misericórdia, não havia a compaixão no coração daquele irmão. Talvez ele até teria recebido o irmão de volta, mas não com aquela alegria, não com aquela felicidade. Ele queria ver, era punição. Muitas das vezes, o ser humano é isso. Ele quer punir, ele quer ver a disciplina acontecer ali. E Deus recebeu com amor, não olhou para o seu pecado. Quando a pessoa decide levantar e ir ter com o Pai, aquela intenção já move a compaixão no coração de Deus para te perdoar. Aquela compaixão de você derrubar, quebrar o orgulho e ir de volta, e vou ter com meu Pai. Outro exemplo de misericórdia foi o de Davi. Gente, irmão, se for falar aqui, na realidade é muitos, porque o que mais tem na Bíblia é a história de ser humano, e ser humano é ser humano. Ser humano erra. Pode até não viver no erro, uma vida inteira de erros. Viver praticando sempre é meio que burrice. Mas é cheio de erros. Davi foi rei, foi escolhido por Deus, ele era ungido por Deus, ele era admoestado por Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E o coração dele maquinou várias maldades num período curto de tempo. Ele cresceu o olho na esposa de um dos seus soldados, se não me engano o nome Urias. E ele enviou esse homem para a batalha, com o propósito de que ele morresse, porque descobriu que ela estava grávida. E após ele morrer, na época, é muito difícil um homem assumir uma mulher grávida de outro homem, mesmo que tenha morrido, né? Mas o rei Davi fez isso, então a multidão achou aquilo lindo. Então, além dele pousar diante da sociedade na época, como se estivesse fazendo algo tão lindo, assumindo uma mulher grávida, e na realidade era filho dele mesmo. Então ele matou, ele mentiu, ele enganou, adulterou. Mas foi um homem que se arrependeu. No caso, o arrependimento dele foi provocado pelo profeta. Muitas das vezes o arrependimento precisa ser provocado por um homem de Deus, confrontado. Às vezes o arrependimento é gerado por você mesmo.
como foi o filho pródigo. O filho pródigo falou: chega desse lixo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então ali, ele por si só se arrependeu. Mas há situações que precisa ser provocado. De Davi foi provocado. Mas ainda assim, ele se arrependeu, Deus o perdoou. E até hoje na Bíblia, ele é o homem que tem o título de segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Davi arrependeu de seus pecados e se humilhou, despiu-se da sua majestade e desceu em oração, desceu em busca pela mudança desse comportamento, dessa conduta. Outro exemplo de misericórdia. Está em Êxodo, versículo 32 a 34, capítulo 32, 34. Conta a passagem do povo de Deus no deserto. Sabe, ali, o coração de Deus, acredito que deve ter se entristecido muito, porque imagine só, Deus libertou o povo de Israel do Egito. E antes dele fazer isso, ele enviou várias pragas. 10 pragas. Ele abriu o Mar Vermelho. E eu me pergunto, o que aquele bezerro de ouro fez para receber adoração? Não fez nada. E Deus, quando lançou as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, fez tantos milagres, maná caiu do céu, água saiu da rocha, são tantas coisas e eles esqueceram, por causa da ausência de Moisés por uns dias. É como se, vamos supor, vou citar um exemplo aqui, o pastor Domingos é o nosso Moisés aqui, e ele viaja mais com a pastora Sônia, e aí quando ele chega, está só tuf, 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 povão lá, mandando a ver, adorando um coati. Vamos pegar um animal aleatório, né? Pega um coati e idolatra o coati ali, e começa a prestar adoração ao coati, e esquece de todas as bênçãos que Deus já concedeu a esse povo aqui, através das 12 horas de adoração, 6 horas de adoração, dos cultos, de todo o trabalho que é feito. E assim foi, o povo, eu falei assim, rapaz, Deus fez tudo isso para provar que é Deus. E do nada, os caras fazem um bezerro de ouro e começam a adorar. Da onde que veio essa ideia? Você vê que o diabo cega o entendimento. O diabo cega o entendimento. Ele ensurdece a pessoa, ele cega através do pecado, da desobediência. Por isso que nós precisamos todo dia nos arrepender, fazer um exame de consciência, de tempo em tempo, para que o pecado não se torne uma rotina, uma coisa costumeira, algo permissivo. De tempo em tempo nós precisamos isso. A misericórdia de Deus não tem fim, irmãos. Ela está ao nosso dispor todos os dias. E se você acha que você passou uma semana e não pediu perdão para nada, então você está se achando a última bolacha do pacote. Porque nós erramos. Nós pecamos, muitas vezes nem percebemos.
Nós pecamos no trato com o irmão. Você sabia que Efésios capítulo 4 fala para você não entristecer o Espírito Santo no coração do outro? Lá fala para você não gritar, não agir com ira. Tem gente que pensa que é só a blasfêmia que entristece o Espírito Santo. Mas lá fala muito sobre o trato com o próximo, com o irmão. Nós precisamos ter de tempo em tempo esse exame de consciência e desfrutar com toda a ousadia da misericórdia de Deus. Em Lamentações, capítulo 3, do versículo 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim e se renova todas as manhãs. Glória a Deus, né? Que nós possamos nos refletir sobre a misericórdia de Deus. Que nós possamos nos enriquecer com a palavra que foi lançada nessa noite, e que possa gerar frutos de arrependimento em nosso coração, através de exame de consciência. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, e os irmãos podem vir aqui do louvor. Esqueci de falar a palavra mágica concluindo, né? A misericórdia de Deus não tem acepção de pessoas, ela está disponível a todos. E todos esses exemplos aqui é só para mostrar que não interessa o que você fez. Se foi uma mentirinha, se foi um assassinato, se foi um adultério, se foi um latrocínio, não interessa o que você fez. A misericórdia do Senhor é infinitamente maior do que o pecado que você porventura cometeu. Não existe pecadinho nem pecadão. E quando fala isso, em deferimento à misericórdia do Senhor. É claro que em matéria de consequência, você vai ter consequência. Mas, debaixo da misericórdia do Senhor, vai ser muito mais branda. Então, mova o seu coração, feche os seus olhos, aí mesmo no lugar onde você estiver. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Que nós possamos ser gratos pelos pecados perdoados até aqui. Aleluia. E que o nosso coração possa estar sempre ensinável a aprender e também sempre pronto a se arrepender. Em nome de Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falhará. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor.
doce voz Aleluia. Santo é o teu nome, que Jesus. me guia em meio ao fogo, Aleluia. na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão amor, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Aleluia. Amado Deus, Pai, grande é o Senhor e santo é o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai, porque tu és Deus. Pai, em nome de Jesus, mova o nosso coração para o arrependimento. Que o teu Espírito Santo venha gerar em nosso coração a transformação necessária. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, meu Pai, dos irmãos dessa igreja. Tenha misericórdia de nós. Estenda as tuas mãos sobre este lugar. Perdoe os pecados da sua igreja. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa gerar um avivamento pessoal em cada um. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar a confiar mais em ti. Em nome de Jesus. Que caia por terra todo pensamento contrário de destruição. Que caia por terra, Pai amado, a falta de fé, que também é pecado. Em nome de Jesus, nos leva a ter mais fé. Ó Deus, que caia por terra o espírito de manipulação, mas que venha o espírito profético de fé. Em nome de Jesus, o espírito que confia em ti, porque teu é o querer e teu é o efetuar. Que teu espírito venha gerar em nós o avivamento necessário para multiplicar. Que o teu espírito venha gerar em nós a alegria de estar na tua casa. Que teu espírito venha gerar em nós a sede de conhecer mais da tua palavra, a sede de buscar mais em oração. Que teu espírito venha gerar em nós. Tudo é por ti.